Trabalhar de casa traz inúmeras vantagens, desde evitar o trânsito, passar mais tempo com a família e organizar a sua própria rotina. E o melhor de tudo, hoje em dia existem várias formas de você trabalhar de casa prestando serviços online, o que facilita pessoas a saírem do zero e construírem seus próprios negócios utilizando a internet, conquistando liberdade de tempo, liberdade geográfica e sendo muito bem remuneradas pelos seus serviços. Neste episódio vamos falar com a Lau, uma brasileira que lidera uma agência de social media na Europa e atualmente reside em Portugal. Ela compartilhou a sua jornada, dicas para quem quer começar a empreender no marketing digital e ainda trouxe vários ensinamentos sobre a mentalidade certa para construir o seu próprio negócio. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos pro episódio. Começando a nossa conversa, eu queria te conhecer melhor. Quem é a Lau? De onde a Lau é aqui do Brasil? Eita, tem história, mas vamos lá, vou resumir. Eu sou de Alagoas e eu mudei para São Paulo, não lembro o ano, mas eu estava com 18 anos na época. E aí eu morei em São Paulo desde então, hoje eu tô com 37. E morei em São Paulo durante todo esse tempo, então terminei o colégio em São Paulo, fiz faculdade, pós-graduação, me formei lá, trabalhei lá e casei, tive minha filha, e aí em 2019 a gente veio para Portugal. Mas pronto, acho que eu sou quem é a Lau? Eu sou uma mulher aí batalhadora desde sempre, desde que eu me entendo por gente, trabalho desde os 15 anos, então sempre tive uma certa independência, assim, desde quando foi possível, e faço isso desde sempre, assim, sou mãe, sou esposa, sou amiga, e tô aí na luta, como todas as pessoas encontrando em busca de um próprio na verdade, tentando realizar os propósitos, né. Entendi, que legal. Tu falou da sua faculdade. Tu tem formação em qual área? Eu sou formada em enfermagem, tenho graduação em enfermagem e pós-graduação também em emergência, mas em estética também, ainda no Brasil. Então, assim, logo quando eu terminei a faculdade, a pós-graduação, eu trabalhei na área da enfermagem durante algum tempo. Depois eu migrei para estética, trabalhei para algumas clínicas em São Paulo e depois eu abri um próprio espaço de estética mesmo ali, já trabalhando sozinha. E aí foi justamente no mesmo ano em que eu abri o espaço para trabalhar por conta, foi o ano que a gente veio para Portugal. Então, no começo de um ano eu abri o negócio, eu estava testando ali ainda, né, ainda não estava oficialmente como empresa, mas já estava empreendendo. Mas aí no final do ano, mas em outubro, a gente veio para Portugal e aí virou tudo. E essa decisão de ir para Portugal foi então do seu esposo? Na verdade foi nossa, a gente fez uma eu já tinha é assim, quando eu ainda morava em São Paulo, eu trabalhei durante muito tempo como babá primeiro e depois como enfermeira de uma garotinha que tinha paralisia cerebral. Eu fiquei 15 anos com ela. E eu tive a oportunidade de viajar para muitos países por conta dela. Mas eu nunca tinha visto outros países como um anseio, um dia eu quero morar eu nunca tive zero vontade de morar em outro lugar. Quando eu casei, e aí eu comecei a ver os lugares com outro olhar, né, então, quando eu viajei, fiz a primeira viagem internacional com o meu marido, que foi para a Inglaterra, a gente já estava com a nossa filha pequenininha, ela estava com um aninho, mais ou menos, e aí eu falei: "Não, a gente tem que mudar para fora do Brasil, porque é uma oportunidade única para criança, sabe, um país seguro". Então eu comecei a voltar a olhar mais em função da minha filha, assim, eu queria que ela tivesse uma educação de qualidade, não que no Brasil não tenha Legal. também, mas assim, eu via mais possibilidades em relação a ela, então eu pensava nela, né. E aí veio o desejo de morar fora. E aí teve uma boa oportunidade, meu marido ele trabalha na área de tecnologia, ele é desenvolvedor de Legal. sistema, e aí ele conseguiu um contrato aqui para Portugal, então a gente veio através do trabalho dele, né, da proposta de trabalho dele. E a gente veio por conta disso. Então foi uma decisão junta, assim, a gente resolveu que queria vir, vamos procurar emprego lá então, não dava para ser pela minha área, porque é muito difícil, dependendo da graduação que você faz no Brasil, você não consegue vir para cá já com um contrato de trabalho. Então, para vir para cá com contrato de trabalho, áreas muito específicas, né, e no caso dele, era uma via de entrada mais fácil, digamos assim. E aí foi isso que aconteceu, e aí deu certo e a gente veio. Que massa! E aí você é enfermeira com pós-graduação na área de estética, e como foi essa migração
da enfermeira para profissional de marketing digital? Nu Foi um acaso total, tá, caí de paraquedas literalmente no marketing. Nunca nem tinha olha, para falar a verdade, eu nunca tinha escutado falar, sinceramente, tá, assim, eu estava ali nas redes sociais, Orkut na época, né, Orkut, depois Facebook, depois Instagram, mas eu era uma usuária normal como qualquer outra pessoa, nunca vi isso como uma profissão. Eh, e aí quando a gente chegou aqui em Portugal, tinha uma dificuldade muito grande de eu me recolocar no mercado de trabalho. Tanto porque eu tinha minha filha pequenininha, quanto porque a minha profissão não tinha, não tinha um espaço que eu pudesse por exemplo, eu não poderia trabalhar como enfermeira, porque eu precisaria fazer uma validação de diploma, e aí tinha que estudar mais "X" tempo e tudo mais. Não dava, então eu falei: "Ah, vou tentar estética", e aí até consegui trabalhar aqui por algum tempo em uma clínica de estética, mas veio a pandemia, que a gente mudou em 2019, e foi ali migrando, né, 2019, 2020 que começou a pandemia. Então, logo que eu comecei a trabalhar com a estética, poucos meses depois já veio o boom da pandemia, fechou tudo, obviamente o contato que eu tinha com os clientes não podia mais ser feito, e eu fiquei ali sem conseguir fazer mais nada de novo. Então, quando eu achava que eu ia conseguir me colocar no mercado de trabalho aqui, já não podia mais. E aí nesse mesmo ano, a gente teve uma brecha aqui em Portugal, que você podia fazer algumas viagens, tudo certinho ali, né, por conta do controle da pandemia, e aí a gente foi para uma viagem, junto com a minha cunhada, que mora na Inglaterra, aquela que eu falei que a gente foi antes e eu fiquei doida para morar lá. Ela mora lá, ela Ah, veio visitar a gente. Na verdade ela não veio visitar a gente, ela foi para Ilha da Madeira, e ela convidou a gente para ir junto. E aí a gente foi, se encontrou lá. Quando chegou lá, eu vi que ela ficava o tempo todo no celular, o tempo todo, o tempo todo. E eu: "Caraca, essa menina não para de trabalhar e não dá atenção para as pessoas", e e aí hoje eu entendo que ela não dá atenção para as pessoas em volta. Mas aí a gente começou a conversar muito sobre isso, ela falou: "Lau, eu já sabia que ela tinha um material de estudo, que eu posso te contar até uma história bem legal, inclusive, sobre empreendedorismo, ela é sensacional. Ela opa. desenvolveu um negócio muito genial na Inglaterra. E aí ela estava lá trabalhando feito uma maluca, ela falou: "Lau", eu falei assim para ela: "Pô, você tem um trabalho que é tão legal, você está vendendo tanto". Na pandemia ela estava vendendo muito, porque ela vende um material de estudo, ela desenvolveu um método para quem não fala inglês tirar habilitação no Reino Unido. E esse método deu muito Quem é a certo. tua Te explico. cunhada? A Sheila Eu Galvani acho. da Drive da Terra da Rainha. Eu conversei Conhece? com ela. É? Sim, eu conversei com ela. E a gente vai fazer uma entrevista agora na próxima sexta-feira. Eu vou entrevistar ela. Ela é maravilhosa. Eu não vou nem contar a história então, deixa que ela conta. Ela vai te contar a história dela então. Aí, pronto, foi em função dela, né, aí eu vi ali que o Instagram dela não tinha nada. Ela era muito ativa ali no Facebook, tinha feito ali o Facebook, porque, né, uma via de contato, tal, com a galera. Eu falei: "Sheila, você não quer que eu te ajude com o Instagram? Eu tô sem fazer nada. Sim, eu não tô sem trabalho, eu preciso de uma ocupação, eu preciso fazer qualquer coisa, senão eu vou enlouquecer". Ela falou: "Ah, Lau, então cuida do Instagram pra mim". Falei: "Pô, só sei mexer no meu Instagram, não sei mexer em mais nada, mas eu vou tentar fazer aqui um negócio", já me achando, né, achar que saber grande coisa. Comecei a mexer no Instagram, e aí eu tenho uma coisa, sempre que eu me envolvo com qualquer coisa, eu preciso estudar, aprender para poder fazer bem feito. Então eu vou atrás, mesmo que eu não saiba de nada, eu vou atrás, vou estudar e vou aprender e vou fazer. Então desde então eu comecei a fazer os cursos online de social media, comecei a fazer alguns cursos curtos de marketing, eu comecei a buscar ferramentas que pudessem me ajudar a desenvolver as redes sociais da Drive na Terra da Rainha. E junto a gente conseguiu, sair ali a Drive em 2020 tinha 100 seguidores, hoje a gente tá na casa dos 7, eu acho. É um público orgânico, uma rede com engajamento Sim. muito bom, e a gente tem uma estratégia, um relacionamento com o público que é muito, muito, muito legal, eu acho que e aí eu fui descobrindo com a rede social, que além de ser uma coisa fantástica trabalhar com a internet de uma maneira geral, mas assim, tem muitas coisas interessantes trabalhar nesse mundo, que quando você conhece o seu público, você não existe uma regra para rede social, de tanto eu estudar e ver tanto especialista falando, eu comecei a aplicar um pouquinho de cada coisa, aplicava, algumas funcionavam, outras não funcionavam tão bem, e eu comecei a ver que o grande lance era: precisamos reter as pessoas na rede social. E aí ela vai entregar o Sim. nosso conteúdo. É basicamente isso. Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos tentar estratégias
diferentes até a gente acertar. E aí a gente vem fazendo isso desde então. Então a rede da Drive, assim, as redes sociais da Drive, os canais que a gente tem de comunicação com as pessoas, hoje ele é tudo muito transparente, é tudo muito ali, as redes sociais é uma via extraordinária de contato que a gente tem com as pessoas, e eu acabei entrando nesse meio em função dela, assim, para poder A ocupar meu Sheila, né? da Sheila, ajudá-la com isso. Hoje a gente formou uma baita dupla, assim, a gente trabalha muito bem juntas, conseguiu desenvolver ainda mais o curso dela, que antes ela era impressa, aí tinha um sitezinho mais assim, né? Ela tinha um site ali que ela conseguia passar o material para as pessoas, mas a gente conseguiu dar fazer uma releitura assim, do material, então a gente colocou ele no formato de videoaulas, a gente vai buscando formas de facilitar esse material para que as pessoas possam estudar, e é um método excepcional, assim, antes eu não conhecia muito, aí eu não falava com propriedade para ninguém, porque eu não entendia muito. Ou assim, né, o tempo vai passando, a gente vai vendo os feedbacks. Hoje eu posso dizer que é o melhor método de estudo para quem não domina o idioma inglês passar no teste. Não existe outro. Com toda a segurança, você vai conhecer ali a Sheila, vai ver mais sobre isso, né? E você vai ver que a gente realmente tem um conteúdo que não é só um método de estudo, ai, você empreendeu e ganha um dinheiro. Não, é algo que faz a diferença na vida das pessoas. As pessoas, elas é um objetivo de muita gente, porque a habilitação é um documento que possibilita empregos no Reino Unido. E você não falar o idioma e você conseguir tirar a habilitação, as pessoas, assim, elas vêm para a gente, meu Deus, obrigado, como ajudou. É cada feedback um mais lindo que o outro, então realmente é uma conquista, porque o idioma é uma barreira muito grande, né? E aí isso também acabou me motivando bastante a entender ainda mais desse meio do marketing, das mídias sociais, designer. Eu fui me apaixonando pelo mundo, por esse mundo, né, esse universo, e aí tudo que eu posso estudar sobre isso, eu estudo. Então eu faço um pouquinho de cada coisa. Agora, por exemplo, eu estou fazendo faculdade de marketing digital mesmo, né, porque assim, eu já vi muitas. Nossa, eu também. Você falou, falei: Eu "Olha já que estou coisa". concluindo já. Né, eu comecei agora recente pela universidade até do Brasil mesmo online, que é mais fácil para mim. Mas é ótimo porque, assim, agora que eu assim, parece que eu fiz o processo contrário, eu comecei nas redes sociais e agora eu estou mais na parte mesmo de teoria, porque quando eu comecei e vendo os cursos ali soltos, fazendo um cursinho curto aqui, um cursinho curto ali, vou aplicando, mas eu sentia falta, eu preciso saber mais, eu preciso de um pouco mais de teoria, um pouco mais de conhecimento, porque quanto mais você vai se aprofundando, mais você percebe que você não sabe de nada, você tem que estudar mais. Tem que estudar mais, é um poço sem fundo, você vai cavando conhecimento. Exato. Quando eu também comecei, né, no mercado, eu comecei já trabalhando, igualmente a você. E assim, Uhum, foi a melhor escola para mim. Eu estou no final da faculdade agora, e conteúdos que a gente está vendo agora na faculdade são coisas que eu já fiz e já aprofundei uhum, bastante no campo de batalha. Porque eu já trabalhei em agência escola, com metodologia americana, e aí eu aprendi muito, né, a respeito do mercado. Mas enfim, muito massa saber dessa parceria que tu tem com a Sheila. E hoje é a tua principal, vamos dizer assim, cliente. ela é a minha principal cliente. Na verdade, olha que doido que é, né, eu falo que, assim, quando você se propõe a fazer uma coisa, você só precisa fazê-la bem feita, porque o resto vem. Então, a minha principal cliente é a Sheila. Eu nunca tive intenção de ter outros clientes. Eu sempre para mim era a Drive em ponto, porque eu sei o potencial dela. A gente também tem a gente criou, eu vou te chegar lá, no o Conexão Empreender, que é um outro braço da Drive que a gente criou recentemente, o ano passado, te falo já sobre isso. Eu vi por alto. É. O eu achei legal, achei legal. O Conexão Empreender tem um objetivo muito bacana também, mas quando eu comecei a fazer ali a Sheila, no ano retrasado, algumas pessoas começaram a perguntar muito: "Sheila, quem está fazendo sua rede social? Sheila, quem trabalha com as mídias? Sheila, quem que faz seus designers?". E aí elas sempre falavam: "Vai, fala com a Lau, fala com a Lau, fala com a Lau". E aí quem me ajuda com tudo isso é um primo meu de Alagoas, o Edson, que é um menino talentosíssimo, também não sabia nada quando a gente começou, eu falei: "Gente, eu não conheço ninguém desse meio, e eu preciso de pessoas que estejam com vontade de aprender para me ajudar, porque eu também não sei muita coisa, mas se a gente estudar, a gente vai aprender". E o Edson falou: "Ah, eu vou". E aí ele veio para me ajudar com essa parte de designer, e ele é um talento, então todas as nossas os nossos designs, 99% é a arte dele. E aí ele veio, e eu falei: "Edson, tem algumas pessoas perguntando sobre quem está fazendo as redes sociais, tu quer fazer um trabalho ali à parte para algumas pessoas?". Ele: "Ah, vamos fazer".
Nisso aí a gente começou a trabalhar para uma rede social do Brasil, em São Paulo, uma chocolateria. Aí depois veio uma rede de internet da cidade que eles moram, querendo também que a gente fizesse. Aí depois veio outra da minha cidade em Alagoas. Aí depois uma outra no Reino Unido. Falou, Sheila, quem está fazendo? Me indica, não sei o que. Ela é a Lau. Lau, tu consegue pegar mais uma rede social? E aí eu peguei mais um cliente no Reino Unido. Agora a gente está com um cliente do Reino Unido, a Drive, mais um cliente do Reino Unido, 2 no Brasil, tem alguns, acho que tem uns 4, 5 no total. E aí a gente acaba fazendo esses outros também, né? A gente faz ali o gerenciamento. De alguns a gente faz o gerenciamento completo da rede social, de outros a gente faz só os designs e entrega. Faz o projeto fechadinho mesmo. A pessoa precisa de X posts, a gente faz, entrega. Eu alinho ali com a cliente como é que é interessante, dou as sugestões de como ela pode estar publicando, o que é importante, o que não é, e ela segue a sugestão ou não, fica a cargo dela, mas a gente entrega ali os projetos fechadinhos. E aí a gente vou trabalhando dessa forma os outros, mas o meu principal ainda é, o meu foco principal ainda é a Drive, sem tirar, sem deixar os outros sem atenção, também dando atenção a cada um necessário. Mas o que mais me consome assim no dia é a Drive na Terra da Rainha e agora o Conexão Empreender. Porque você é meio que sócia, né, da Driving ali, você pegou desde o início, ajudou na estruturação do produto, do curso online em si. Aí o que eu entendi, o teu principal canal de aquisição de clientes hoje são as indicações, vai aparecendo, 100%. e aí como é que você sente? Você hoje é uma profissional de marketing digital, porque você já é profissional da área, afinal de contas, isso ajuda no teu sustento, correto? Sim, sim. É, você morando na Europa e você não pensou em, eu vou atender 100% agora só as pessoas aqui na Europa, só brasileiros que moram na Europa. Vou ter como público-alvo apenas os brasileiros que estão aqui. Já pensei sobre isso. É, que assim, tem algumas coisas a mais. Por exemplo, eu estou em Portugal. Em Portugal, existe, no meu ponto de vista, tá? Assim, minha opinião, tem, tem que ter, com certeza tem pessoas que buscam ainda, estão começando a dar valor para essa área do marketing nas redes sociais. Mas existe uma parcela muito grande que ainda não vê isso com tanta atenção, assim como existe no Brasil. Eu não tenho ainda, assim, eu nunca busquei, para ser bem sincera, foco em ter alguma coisa, buscar empresas grandes. Eu vou te falar que eu faço uma coisa que é muito errada comigo mesma e que eu estou trocando essa mentalidade. Eu, até pouco tempo atrás, eu me colocava em um lugar de eu não sou boa bastante para pegar uma rede social X. Eu não sou boa bastante para oferecer meu serviço, meu produto para tal lugar. Eu me coloquei por muito tempo nessa posição. Agora, recente, até meu marido fala: "Cara, você faz e você fala que você não é". Eu falo: "Meu amor, eu não", assim, é uma coisa que é mais forte do que eu estou trabalhando muito em mim, porque de fato eu faço, mas ainda tinha uma resistência muito grande de eu oferecer o produto para as pessoas, sabe, de eu chegar e falar assim: "Olha, o meu serviço é esse, eu faço", e me vender. Eu consigo vender muito bem o produto dos outros, mas vender o meu produto já é outra outra história. Síndrome do impostor, né? Total, 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 Eu total. sei. É terrível isso. É algo que eu estou trabalhando bastante ali para mudar e estou conseguindo mudar aos pouquinhos, mas ainda é um processo, né. Então, assim, não cheguei em algum momento que eu pensei em oferecer aqui. Tive alguns potenciais clientes aqui em Portugal, mas nada foi muito para frente. E como a Drive é algo que consome muito do meu dia, porque não é só as redes sociais, tem toda uma estratégia de vendas que a gente precisa fazer para a Drive como empresa. Então eu fico muito na administração da Drive também, e administro também a parte do marketing. Então, assim, nós somos poucos ainda na Drive, porque a Drive, ela existe só há uns 6, 7 anos, mais ou menos o tempo que a Sheila está na Inglaterra, e ela veio se estruturando, ela começou do nada mesmo, então ela ainda é uma empresa bebê, ela ainda é pequena. Agora ela está começando a ter muito mais visibilidade, e a gente está começando a entrar, por exemplo, a gente virou empresa limitada na Inglaterra agora, esse ano, porque até então Entendi.
a gente era só, a Sheila era somente self-employed, que é profissional independente, né? Sim, sim. Agora não, agora é de fato uma empresa limitada, porque a gente chegou num patamar que já não é mais possível ser self-employed, mesmo se quisesse, não daria mais, porque a gente chegou num patamar enfim, legal lá em relação a impostos, atributos e tudo mais, que a gente precisou mesmo trocar aí de nível, porque não dava mais para continuar como estava. E isso é excelente, é ótimo. Mas aí Aham. nós somos poucas ainda administrando toda a driving. Então, ela demanda muito tempo de mim. Então, mesmo que eu quisesse ofertar o meu serviço, oferecer para outras pessoas, eu não teria equipe suficiente para dar atenção. Então, eu acabo não colocando o meu foco em outros clientes, sabe? Eu também trabalho com empresas na Europa, né? Só que a Uhum. minha especialidade é mais a parte de tráfego e aquisição. Eu monto funis de venda, estruturação de vendas completo. Pensando que na Europa você tem a questão da moeda ser mais forte. Então, pensando no crescimento da tua agência hoje, na tua agência de social, tu acha que contratar freelancers aqui do Brasil, por exemplo, não seria algo que te ajudaria a exponencializar o teu negócio hoje como agência? Já é o que a gente faz, já é o que eu faço. Eu tenho o Edson e a Raquel que trabalham comigo e eles são daí, né? O Edson a ideia, a gente chama a nossa agência de Leão Criativa. A ideia veio de nós dois. Então, assim, a gente junto, porque estavam os dois ali começando, então a gente fez isso junto, aí veio a Raquel, que é a esposa dele, também trabalha com isso, já trabalhava ali um pouco antes, veio também para somar no time, mas na Leon, nessa parte do social media, somos nós três. É, talvez eu até consiga. Porque assim, ainda é para mim, ainda é algo. Eu não sei se. Não sei nem te dizer Você ainda está exatamente. rompendo a Eu ainda, barreira. eu ainda tô. Porque assim, Eu eu tenho sei. uma coisa que é assim, por exemplo, se eu for fazer, eu sei que eu vou fazer o meu melhor. Então eu tenho que estar ali em cima. Então, por exemplo, eu sei que a Raquel ela faz muito bem porque ela é muito parecida com o meu ritmo de trabalho. O Edson também. Quando eu penso em colocar uma outra pessoa, teria que ser alguém que já vem pronto, alguém que já sabe, para eu não precisar ensinar muito mais para a pessoa. Não poderia ser alguém que vem do zero, porque senão eu vou ter muita dificuldade de explicar e eu não tenho esse tempo de explicar tudo que a pessoa precisa aprender. Ela teria que já ter uma noção ali, já saber fazer. E às vezes os profissionais Sim, do Brasil que já sabem, tem também um custo que para mim ainda não é acessível, sabe? Pagar para uma pessoa entrar para a nossa equipe. Então, seria mais essa questão de projetos, até daria, ó, vamos fazer um freela todo mundo, o projeto vai ser tanto e a gente contrata o freela em cima desse projeto fechado. Isso talvez seja possível um pouco mais para frente. Agora, por exemplo, a gente com Conexão Empreender, a gente está fazendo um pouco disso, contratando freelas para o evento, inclusive de tráfego pago. Para poder nossa, que não chega massa. nem a ser, não chega, a gente na verdade não chega nem a ser um contrato, mas é uma parceria mesmo, de outras pessoas que estão fazendo Sim, tráfego, também estão começando, a gente está fazendo as parcerias e delegando ali funções do marketing digital de uma maneira geral com outras pessoas, mas eles não, esses no caso não são do Brasil. Mas é uma possibilidade, as duas meninas que trabalham com a gente na Drive são do Brasil. Para a gente é interessante, porque os salários, não em Portugal, mas na Inglaterra são bem altos. Então, pagar sim. alguém para poder trabalhar para você na Inglaterra, você precisa pagar muito mais do que você paga para alguém um salário para uma pessoa no Brasil. Sim, sim, é verdade isso. Ah, que legal. Sobre o Conexão Empreender, eu vi um pouco. Na minha concepção, parece um mastermind em que vocês unem ali os empresários, né, os empreendedores. Eu achei muito legal, porque nesse processo de mentoria que acontece nesses eventos, é uma excelente oportunidade para você vender serviços como o seu, Uhum, por exemplo, né? Porque, vamos supor, se você estrutura a sua agência, estou pronto agora. Por quê? A parte operacional é o que demanda mais tempo dentro de uma agência de social. Os designs, edição de vídeo, isso é que demanda mais tempo. Mas isso é fácil de delegar. Essa parte de design, você pede ali um portfólio, pede para a pessoa executar, dentro de plataformas como Workana, 20 Pila, você encontra bons profissionais, boas pessoas que podem, nossa, ajudar muito, sabe? E aqui, gente do Brasil.
Eu te falo isso porque eu tenho uma assessoria hoje de marketing, eh, o meu trabalho hoje ele é mais voltado para a parte de tráfego e aquisição, como eu te falei, né, geração de leads. Eu atendo os clientes na Inglaterra e quando eu preciso de suporte, de ajuda, são os freelas que me dão apoio aqui, né. Uhum. Então, Lau, eu queria te encorajar a romper esse medo, porque você é boa no que você faz. Eu vi a sua rede social, eu vi a rede social da Sheila, e agora você falando que é você quem faz a rede social da Sheila, e todo esse crescimento que vocês tiveram aí ao longo desses 4, 5 anos, só mostra que você realmente é muito boa no que você faz. Eu acho que, assim, eh, agora eu acho que eu tenho um pouco mais de segurança em relação a isso, porque assim, no evento do Conexão, por exemplo, qual que foi o nosso intuito com o evento do Conexão? A gente na Inglaterra tem muitos eventos, de fim de semana, assim, eles juntam os empreendedores e fazem tipo uma feira, de vários tipos, as pessoas Sei, vão lá com seus produtos, comidas, e tem uma brasileiro faz muito isso lá, muito assim, sabe, é uma maneira também de conectar a galera e tudo mais. Só que a gente aí a Driving começou a ser convidada para participar desses eventos. E aí as pessoas a Driving era convidada, a gente paga para estar nesses eventos, né, a gente vai como expositor, você vai mostrar teu produto ali para as pessoas que vão, seus serviços, enfim. Só que a gente começou a sentir falta, justamente por conta de trabalhar ali com a parte do marketing, falava: "Gente, cadê a divulgação das pessoas que vão no evento? Cadê a divulgação desses expositores?". São pessoas que estão começando, mas os organizadores dos eventos não divulgam os expositores, tipo, eu estou pagando para colocar o meu negócio nesse evento, mas ninguém está preocupado em me divulgar, em fazer uma propagandazinha falando: "Olha, a Drive na Terra da Rainha, fulano de tal vai estar lá no meu evento, sabe, fala disso, disso, daquilo". Eu falei aí a Sheila falou: "Lau, e se a gente, né, fizesse um evento, pra divulgar os empreendedores falantes da língua portuguesa", que é o nosso, né, público forte, assim, aqui em Reading, que é onde ela mora. Aí a ideia dela veio assim: "Por que a gente não faz um evento desse, a gente reúne empreendedores locais, falantes da língua portuguesa, e a gente divulga essa galera. Vamos levar eles aluga um lugar, coloca todo mundo lá, e nas redes sociais a gente divulga". Então o objetivo é: vamos divulgar os pequenos empreendedores. O nosso foco, o evento vai acontecer, vai ser legal para todo mundo que vai comer, vai comprar, vai se divertir, mas o foco era divulgar as pessoas, dar visibilidade para elas, para além do evento físico, nas redes sociais, nas mídias, que tem um alcance muito maior. Então, a gente começou: "Ah, vamos então fazer isso". Então a gente começou ali a pegar alguns expositores que iriam participar, conversar com essa galera, e a gente fez o nosso primeiro evento em abril do ano passado, de 2023. E a gente colocou 30 expositores em um espaço, e a gente fez a divulgação dos 30 expositores nas redes sociais. Então a gente foi divulgando ali um por um: "Fulano de tal, faz o docinho, se quiser doce, conta", mostrava vídeo, mostrava foto, e falava da pessoa, e a Sheila narrava vídeo, então a gente ia fazendo toda uma divulgação, todo um auê ali para aquela pessoa. E aí a gente foi fazendo esses eventos dessa forma, e aí a gente fez um em abril, aí a gente fez um outro o ano passado a gente fez 3. A gente fez um outro, teve um que a gente fez que não foi bom, foi assim, o público foi muito baixo, e aí também entrou uma coisa que na hora a gente ficou muito mal, falei: "Como assim? Deu tudo errado, e não sei o quê", e hoje eu entendo que não deu tudo certo. É bom quando dá errado também, porque a gente sim, você é aprende, né. você aprende coisas que você nunca vai aprender se não der errado. E aí a gente Sim. fez um outro de Natal que foi um sucesso, assim, foi muito melhor do que o primeiro. Aí depois a gente fez um mais voltado só para mulheres, com tema femininos, com debates para o universo feminino. E aí a gente colocou a maioria das expositoras ali, acho que quase a totalidade, só mulheres empreendedoras, colocou roda de conversa, fez uma temática bem legal. Então os eventos também são temáticos, a gente sempre coloca temas em todos os eventos que a gente vai fazer. E agora a gente vai fazer o evento como calhou da data que a gente escolheu ser bem o 8 de setembro, 7 de setembro é a independência do Brasil, 8 de setembro vai ser o evento, então a gente já nomeou o evento, né, esse como Brasília Family Day, então a gente vai fazer o evento pensando ali na família, toda a temática verde e amarela, mas o foco é sempre divulgar o empreendedor. Vamos botar essa galera na rede para as pessoas verem essas pessoas, onde elas estão, como é que eles compram dela, o que é que elas vendem, e aí a gente criou o Conexão, que é um
divulgar dentro do canal do Conexão, né? Dentro do Instagram do Conexão e fazer com que as pessoas tenham networking ali durante o evento, a feira. Evento. Mas aí, ó, e depois? Olha a oportunidade. E depois, essas pessoas, elas vão com essa intenção de divulgarem seus negócios, de potencializarem os seus negócios, e vocês abraçam essas pessoas. Depois do evento, O Conexão tem um site. Então, assim, eu faço tudo, tá? Você fala: "Lau, você tem que sim, construir um foguete", eu vou lá construir um foguete para você. eu sou Então, bem assim também. mandou fazer, eu tô pesquisando, tô fazendo. Então eu fiz ali o site, é pré-moldado, né, obviamente, não é um site codificado, Sim, é um site pré-moldado, mas eu montei ali o site do Conexão, e os expositores que participam dos eventos, a gente criou uma área de indicação de profissional dentro do site. Então, gratuitamente, a gente coloca essa galera dentro do site para que as pessoas, de um modo geral, da cidade, enfim, de qualquer lugar, possam entrar lá. Eu preciso de uma pessoa que venda, sei lá, Boticário, né? Produto do Brasil. Então, ela vai entrar lá na área de cosméticos e ela vai encontrar lá profissionais que ó, vendem Boticário e vai ver onde é que a pessoa tá, vai ver o Instagram dela, como falar com ela e tudo mais. Então, a gente tem uma área que a gente reservou para isso. Então, a gente fez o site do Conexão para reter esses profissionais dentro do site também, sim, para a gente ter também ali uma base de dados desses profissionais e a gente conseguir, para além dos eventos, manter um elo com eles. E aí conseguir fazer a troca, entendi. a oferta ali a troca de serviços, ofertas e tudo mais, entendeu? E o próprio network ainda continua em função disso. Então o site ele funciona tanto para essa parte, quanto também para a divulgação dos eventos. Entendi. Olha, quando eu te enxergo oportunidades assim como a que vocês têm, meu coração chega, pulsa mais forte. Eu sei como Por é essa quê? sensação boa. O produto o produto hoje da Sheila principal é o iDrive, certo? Sim. É uma mentoria que ela faz com os alunos que querem passar no teste para tirar habilitação, certo? É Então, um método de estudo, né, assim, mas sim, 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 é uma mentoria. parece uma mentoria. E aí, assim, esse produto, a pessoa pagou, só que a Sheila, ela não tem recorrência, certo? Hoje, o negócio de vocês é um negócio que não tem recorrência. Vamos dizer assim, vocês vendem bastante, novas pessoas entrando e tal, só que vocês não têm longo prazo com essas pessoas, porque é pontual. A pessoa compra a mentoria, faz Passou no o teste, processo beijo, dela, tchau. tudo, então tudo certo. Aí olha só, vocês têm uma oportunidade na mão nesse outro braço que vocês estão construindo, que é o Conexão Empreender, de construir um serviço, a venda de um serviço que vai trazer essa questão de previsibilidade para vocês com relação à venda de serviços de marketing. Por quê? Uhum. Olha o case que vocês têm, que é a Sheila. Dentro do Conexão Empreender, se você faz uma palestra sobre marketing digital, aí você fala de social media, de estratégias de tráfego, funis de aquisição de clientes, enfim, para esse público brasileiro, e aí no final você faz um pitch convidando as pessoas para entrar na agência, você começa a ter um negócio de recorrência, e um Uhum. negócio absurdo. Porque vocês fazem esses eventos 2 vezes por ano, Não, o ano passado a gente fez 3. Esse ano provavelmente a gente vai fazer 3 também. 3 vezes por ano que você vai preparar a sua estrutura para receber ali uma quantidade X de novos clientes para dentro da agência. E aí pode ser um negócio que você compartilha com a Sheila, ela como uma expert, porque o que eu vi lá no Instagram dela é que ela fala muito bem, ela não tem problema com a câmera, e então ela tem muito essa postura de expert. E como vocês estão migrando também para esse outro braço empreendedor, cara, é unir a fome com a vontade de comer. Porque aquelas pessoas, elas querem isso, Uhum. sabe? Eu sei que é legal a gente fazer essa questão do site, do network, em que você vai ligando uma pessoa a outra. Isso é muito legal. Mas tu concorda que uma estratégia de marketing, uma assessoria de marketing como a sua, para essas pessoas, traria mais impacto para elas? 100%. 100%. Entendeu? Sim. E aí vocês constroem um negócio com previsibilidade, porque a agência é assinatura mensal, certo? Uhum. Exatamente. Porque assim, o que acontece, Alisson, até o ano
até o ano passado mesmo, eu ainda ficava muito tanto nessa questão da mentalidade ali, né, da síndrome do impostor, de ficar: "Ah, não vou pegar, porque isso, porque aquilo", quanto também eu ainda não via, muitas muito como fazer, como porque, assim, construir um negócio, eh, na teoria é Sim, fácil, né, ligar os sim, pontos e tudo mais. Quando você vai de fato para a prática e você esbarra nas pessoas, tudo, você vê que é um pouco mais profundo do que a gente imagina. Eu acho que existe o público que precisa, e eu sinto cada vez mais isso. Inclusive porque, assim, como a gente trabalha agora muito com empreendedor que está começando, por exemplo, eu peguei uma cliente na semana tem 2 semanas, peguei uma cliente que ela veio, ela tá migrando para um tipo de serviço novo, e ela não tinha ideia de nada sobre rede social, sobre propaganda, sobre marketing, sobre ela não tinha ideia de nada. Então eu conversei com ela, a gente fez uma conversa tipo essa daqui, eu conversei com ela, vi qual que eram os objetivos, o que que ela precisava, qual que era a necessidade dela, a gente conversou, e aí a gente montou ali alguns conteúdos para propaganda, flyer, cartão, logotipo, e também um conteúdo para rede social para ela dar um start. E aí ela falou, sim, ela me mandou alguns áudios que eu fiquei, eu até falei para o meu marido, eu falei: "Gente, olha como que a gente impacta a vida de outra pessoa, assim, achando que não está nem fazendo isso". Porque ela falou: "Lau, você a forma como você me explicou e o que você fez por mim neste momento foi crucial para como eu estou me sentindo agora, porque parece que as coisas fluíram, no sentido que agora eu tenho uma marca", porque ela não tinha uma identidade visual, ela não tinha, parece que não estava materializado, sabe. E aí eu eu falei: "Gente, sei. mas é uma coisa que parece que é tão simples pra gente que faz todo dia, mas para a pessoa que está recebendo aquilo não, é a materialização do que ela estava pensando, a logotipo era aquilo mesmo que ela estava querendo, sabe, o feed era aquele feed que ela estava querendo". E aí Aham, eu vou sentindo isso cada vez mais, e muitos empreendedores estão começando. Então, esse ano a gente já estava conversando mesmo sobre essa parte de o site do Conexão, ele tem um propósito para, né, para além de tudo isso, ele é um site para empreendedor de uma maneira geral. E óbvio que eu vou colocar a Leon lá, a agência lá dentro, também como um serviço que vai ser ofertado para essas pessoas, porque elas precisam, é um mercado que necessita, sim, eu estou lá dentro e eu os conheço também, eu vejo, então é um mercado que não é complicado para adentrar, a gente só precisa organizar, de fato, estruturar para também não prometer para as pessoas algo que eu não consigo cumprir. Eu ofereço um trabalho muito legal, mas eu não tenho, estrutura para receber essas pessoas, eu não tenho sim, sim, equipe para dar suporte para essas pessoas, sabe. Aí essa a gente sim. está estruturando, assim, é realmente planos que vão se concretizar logo mais com a graça de Deus. Nossa, mas assim, vocês têm tudo, e uma hora vocês iriam. Por que que a gente não oferece esse serviço para essas pessoas, já que é algo que a gente sabe que dá resultado, que funciona? Porque social media hoje não é mais que é necessário, não, é fundamental. Fundamental. Quem quer vender hoje precisa de trabalhar a rede social. Por muito tempo eu fui muito low profile, sabe? Aquela pessoa que era só eu e o computador, e eu vou prestar o serviço para o cliente e tá tudo certo. Só que hoje em dia o seu Instagram é o seu cartão de visita. Mesmo que Uhum. seja pouco o conteúdo que você tem ali, mas você precisa se mostrar. Mostrar Sim, quem você é, seus princípios, os seus valores, como você ajuda a resolver um problema. É assim? E exato. lá, que massa ver mulheres empreendedoras, mulheres fortes. Eu também sou aqui do Nordeste, você é de Alagoas, né? Eu sou do Aham. Ceará. Ai, que E legal. Eu amo Ceará, inclusive. é, Já fui. É massa. já veio aqui? Já. Já fui pra Fortaleza. Aham. Ah, muito bom, muito bom. Curti uma praia. Fui. Eu fui na época que eu falei lá no comecinho que eu trabalhava com a garotinha que tinha paralisia cerebral, a Cacá, e os pais dela Sim. viajavam muito. E aí a gente sempre estava em alguns lugares aí do Nordeste, assim, com ela. E aí Fortaleza foi um dos lugares. Que Foi massa, que massa. bom demais. Quem foram os teus principais mentores lá no início? Nossa, eu vi muito o Érico Rocha. Foi uma Hum, pessoa que eu sigo bastante. Tem o pessoal também da, eu não vou lembrar o nome do Instagram deles, eu sou péssima de nome, tá. Mas é Lab alguma coisa o Instagram deles. Porque sim. eu sou péssima de nome, eu entro, faço, mas eu não guardo nome de pessoas. Eu sou horrível para guardar nomes, horrível, horrível, horrível.
Mas é isso. Fora que eu acho que também tem algumas coisas também que eu pego muito de referência, eu faço isso até hoje. A gente tem os influenciadores na internet, alguns influenciadores que eu gosto de como eles falam com as pessoas. Falando sobre redes sociais, né, falando sobre redes sociais, que é Sim, um lugar onde você conversa direto com o seu público. A pessoa tá te exato. vendo, tá vendo o que você tá fazendo, tá vendo como você é. Então, às vezes, também eu gosto do posicionamento de alguns influenciadores, e aí, às vezes, eu pego, isso aqui que ele faz, eu acho que é interessante, se a gente aplica, para trocar, por exemplo, Sim, na Drive a gente tem a gente lançou já faz um tempinho uma hora da aula, que é toda quarta-feira às 10. As pessoas ficam esperando para fazer a hora da aula quarta-feira às 10. É uma live que dura uns 30 minutinhos, às vezes 20, 30 minutinhos, onde a gente faz, de fato, uma hora da aula sobre habilitação. Então as pessoas você ficam engaja, já ficam esperando. sim, Então, sim, assim, isso, na verdade, não foi um curso X ou Y que me ensinou. Vi isso referência de alguns influenciadores que eu gosto bastante do estilo dele, que são também alguns estrategistas, que tem muito deles, assim, tem a veia também, né, no marketing, no sim. empreendedorismo, e então eu acabo pegando ali. Então eu vou sempre observando, e eu acho que sempre alguém tem algo para te acrescentar, ou não, porque às vezes Sempre. alguém fala assim, fala: "Isso aqui eu não posso replicar", né, então E eu vou sempre e isso, testando querendo isso. ou não, agrega, sabe? Porque você Exatamente. saber o que não fazer, às vezes é mais importante do que você saber o que fazer. Exatamente isso, exatamente isso. Então eu vou fazendo dessa forma, sempre buscando, eu vou testando. Então eu tento ir dessa forma, e aí eu fui muito para agora para a faculdade mesmo, porque eu falei: "Não, eu preciso de fontes mais eu preciso de uma faculdade, eu preciso de um embasamento maior, sabe, eu preciso lá no Sim, comecinho mesmo, assim, lá nas bases mesmo, porque a prática eu já estou fazendo, então eu preciso das bases, sim. sustentar essas práticas". E aí tá sendo sensacional. E que bom que você nos chamou. O Edson que me mostrou inclusive sua mensagem no Instagram. Aí ele falou: "Olha, dá uma olhada, que legal, não sei o quê". Eu fui lá ver, eu falei: "Realmente, eu acho que, também", não sei se você acredita em Deus? Sou cristão, eu costumo falar isso, que eu gosto do lifestyle cristão. Eu não defendo bandeiras de Pronto, eu evangélicos, também católicos, não. eu Eu sigo também as de não. Eu acredito. E aí eu tenho uma coisa que, assim, quanto mais a gente tá em um propósito, e esse eu tenho estado em algum tempo muito focada no meu objetivo, tem aparecido pessoas que são bem interessantes, assim, sabe. Quando eu vi o teu perfil e eu vi que você atendia clientes na Europa, eu pensei, cara, pode ser uma excelente oportunidade de conversar e conhecer o trabalho dela, porque não dá para a gente abraçar tudo ao mesmo tempo. Ou seja, não dá para mim aprender social media. Eu sei estratégias, mas ir lá fazer o design, eu faço utilizando o Canva porque eu aprendi lá atrás no meu começo. Só que operacionalmente fica inviável para mim. Cuidar da estratégia de vendas, cuidar do tráfego dos clientes, dos relatórios. Então, fazer social media fica inviável. Aí eu, pô, seria interessante conversar com uma pessoa assim, porque de repente você se complementa com a pessoa. Ela tem uma necessidade, você tem uma necessidade, e aí você monta ali uma parceria, começa a pegar referência, ou ela indica alguém para você que já atende esse Sim, público, assim. Então, essa questão de networking, eu acho que é o grande, acho não, certeza, é o grande salto da gente que está nessa caminhada de ser independente, de ser profissional autônomo, de construir as nossas empresas. É o network, porque você pegar a experiência de alguém e você sintetizar aquilo e você ter uma direção clara do uhum, que você precisa fazer. Economiza muito tempo isso. Então, hoje em dia, eu pago para ter network, sabe? sim. Porque lá atrás, eu também, assim como você falou, a síndrome do impostor, nossa, eu tinha muito. Eu não sou suficiente, eu não vou conseguir gerar resultado para o cliente, ainda mais eu que mexo com tráfego, que é diretamente ali gerenciar o dinheiro Uhum. do cliente, né? Fazia questão de campanhas de vendas para o cliente. Então, cara, eu não. Será que eu sou bom mesmo nisso? Só que são barreiras, e o resultado vai curando a gente. Exato. Toda vez que você consegue desempenhar, sentir que você deu o seu melhor para um projeto, isso vai curando. Isso vai curando, isso vai curando, sabe? Então, assim, eu espero que você, o mais rápido possível, vença essa barreira na sua mente, porque já está tudo aí. Você já tem tudo. Porque
Esse período aí que você ficou só aprendendo várias coisas, é como se fosse um quebra-cabeça, sabe? As informações estão todas aí. Você só precisa, como é que a gente fala? Juntar o quebra-cabeça. Organizá-las, né, eu acho Você que só precisa isso. eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que a gente tudo que é novo pra gente porque, assim, por mais que eu entrei nesse mundo literalmente de paraquedas em 2020, então era tudo do zero, né, eu tinha estudado para uma outra coisa. E tem uma coisa muito que também é muito assim, eu fiquei muito frustrada, pô, eu fiz 7 anos de faculdade, e aí eu vou pegar 7 anos de uma coisa que eu estudei, vou jogar no lixo e vou começar em uma outra coisa. Então eu fiquei muito tempo assim: "Não, não tá certo, isso não tá certo. Como que eu estudei para uma coisa e eu vou fazer outra coisa que não tem", eu não me conformava eu fiquei durante muito tempo assim, e na verdade ainda está sendo um processo que eu, né, igual eu falei, eu estou trabalhando muito isso, de mudar e porque assim, a vida é e eu falo muitas vezes isso para mim mesma, para outras pessoas, sobre a necessidade de, cara, aceita o que está agora, mas faz o teu melhor com o que está, porque a oportunidade está aqui, ela vem assim na tua mão, ó, faz. Eu inclusive É, falei sobre isso hoje nos meus stories. A oportunidade está em todos os lugares. E eu sempre vi as coisas com oportunidade, mas mesmo que eu agarre e faça, eu ainda ficava assim no fundo, pô, mas não era isso. Não, mas não foi, eu poderia já estar. E aí a gente vem uma cobrança de, pô, com 30 anos eu já poderia estar fazendo, eu já tinha que estar com a vida organizada, eu já tinha que estar. Só que não é assim. Existe um tempo que é você, obviamente, que vai correr atrás, mas se você não tiver consciência do que você quer fazer e ficar reclamando do que você não conseguiu, você nem vai conseguir o que você está reclamando lá atrás e nem vai andar com a oportunidade que você tem agora. Então é literalmente pegar as oportunidades e testá-las. Se der, deu, e se não der, você vai aprender e vai para a próxima, sabe. Então é isso que eu tenho feito e tenho tentado mesmo melhorar essa questão de não me boicotar, não achar que, eu não sou o suficiente para isso ou para aquilo, porque as pessoas o que você está me dizendo, outras pessoas me dizem. Inclusive o marido da Sheila, ele me chama da mocinha do marketing, desde sempre. Ele fala: "Ah, mocinha do marketing aprova, mocinha do marketing isso e aquilo", e eu falo: "Eu não sou mocinha do marketing, eu não fiz marketing, esse é então um eu não nome sou". bom, esse. Hã? Esse pode ser um nome bom para você, a É, mocinha do marketing. ele vive falando: "Você é a mocinha do", ele só me chama assim: "A mocinha do marketing, aprova, a mocinha", e eu não sou mocinha do marketing, eu não fiz faculdade de marketing, então eu ficava muito nessa coisa, se eu não tenho um diploma, então eu não posso dizer que eu sou. Eu ficava muito amarrada nisso, sabe. E agora, de Eu fato, sei. sério, Alisson, agora que eu tô, meu marido fala: "Para com isso, você faz, você a partir do momento que você faz, você é, cara, para de ficar falando que Você você vai é, faltar". E assim, eu tenho realmente trocado, porque eu vejo cada vez mais o resultado, é o resultado do meu trabalho, eu tô vendo como isso está transformando, e os lugares que eu tô chegando, e as pessoas que eu tô fazendo contato, conexões. Então assim, eu tô de fato, o universo tá assim: "Ó, minha filha, abre a cabeça aí, ó, tá tudo aqui, cara, tá na sua frente, o que que você precisa mais? Que transparência que você precisa mais para dizer que é isso mesmo, sabe? Você tá no caminho exato. certo e acredita mais em você, acredita no seu potencial". Acredito em você. Acredito em seu É. poten e às vezes, eu vi até teoria do caos, né, que a gente sabe que vai precisar se jogar uma hora, que vai precisar se jogar, só que a gente fica naquele medo: "Mas será que eu vou? Mas será que eu vou?". Se joga. E é aquela questão da fé, sabe? Dá um passo que Deus coloca o chão embaixo para você. Você tem muito, muito potencial para fazer essa agência decolar, e ter muito sucesso, nesse público-alvo aí, que hoje é o meu público-alvo também, que são brasileiros que Morar fora. trabalham que, enfim, são empreendedores na Europa. Esse é o meu público-alvo também. Se você tivesse que dar um conselho para Laudenice lá de 2020, que estava na Ilha da Madeira, que começou aquele negócio do marketing ali com a Sheila. Qual conselho você daria para ela? Não ache que o fato de você entrar em algo, ver alguns vídeos, eh, pegar o que outras pessoas já fazem, replicar, é todo o conhecimento, porque não é. Então leia, se encha ao máximo de informações, de conhecimento, pratique, estude, erre, acerte, corrija, faça de novo o teste, e não se cobre tanto quando você errar, não se culpe tanto, porque faz parte do processo. O processo, ele precisa ter erros, porque se não tiver erros você não vai aprender. Mas eu diria para ela, principalmente, estude.
muito, porque você vai precisar. Quando você achar que você sabe, você não sabe. Então você vai precisar estudar mais. Eu estava até meu marido me falou um negócio esses dias que é verdade, ele falou que é uma teoria também, que existe um estudo, na verdade, sobre isso, que as pessoas que elas não as pessoas quando elas começam algo novo, elas veem algumas coisas, elas estudam algumas coisas e ela acha que ela sabe tudo daquilo, então ela quer falar muito sobre aquilo, e quando ela de fato começa a trabalhar com aquilo, a testar, a errar, acertar e tal, ela fala: "Eu não sei absolutamente nada". E eu tô justamente nesse processo que eu descobri que eu achava que eu sabia, e agora que eu estou há 5 anos nisso, eu sei que eu preciso estudar mais, então eu diria: comece a estudar, comece a ler, e não só, em questão de faculdade ou de aulas online, livros, estou falando de livro que você folheia, faz anotação, risca, escreve, porque o fato de você escrever, de você ler e trabalha muito a tua inteligência emocional para lidar com as coisas, porque não é só uma Sim, questão de trabalhar e ser uma excelente profissional do marketing, do design, do social media, do tráfego pago, é você ser emocionalmente estável para lidar com tudo que o trabalho vai oferecer para você, de bom e de ruim. Então você tem que estar preparada para isso, tem que ter muita inteligência emocional para lidar com tudo que você vai receber, sabe, porque vão vir é uma construção, e a construção, ela no meio ela quebra, você tem que voltar e construir um pouquinho mais, então, embasamento. E assim, se permitir mesmo, saber que você está ali para receber todo o conhecimento necessário, mas que você precisa estar aberto e fazer escolha, escolher conscientemente a o que você vai fazer, sabe. Eu acho que eu falaria isso para mim lá atrás, se eu tivesse começado com a consciência que eu tenho hoje, talvez eu já tivesse quebrado muitas barreiras que eu estou quebrando agora. e você falar de mentalidade, eu achei fantástico, porque o meu principal tema na minha linha editorial é justamente essa parte da mentalidade, porque eu entendo que essa é a grande barreira para o empreendedor. Então, Total. lá no meu perfil, eu falo, mas falo pouco sobre a parte mais técnica, porque eu acredito que todo mundo que tiver com a cabeça bem alinhada, a pessoa aprende. A Uhum. questão é a mentalidade certa. A gente Então fica eu muito abordo muito esse tema lá. a gente fica muito limitado. Na verdade, eu acho que é muito sobre o que se fala hoje, né, não sei se eu consumo muito esse conteúdo sobre inteligência emocional, há mais ou menos um ano. E a gente já cresce com muitas crenças limitadoras. A gente já e principalmente eu acho que a gente que, pelo menos no meu caso, que vim do nordeste de uma cidade que não me oferecia absolutamente nada, nenhuma perspectiva, nada, zero, se eu não tivesse saído de lá, eu não teria conseguido absolutamente nada, porque não é que: "Ai, não quer, ai, porque", não, é porque realmente lá tem coisas que não chega, é literalmente o fim do mundo. Então hoje, por exemplo, eu tenho um propósito com isso que para mim é muito forte, e é o que me dá força todos os dias também para levantar e insistir no marketing, insistir no social media e tudo mais, é levar isso para lá para minha cidadezinha mesmo, sabe. Porque se eu não levar isso para aquela galerinha que está lá crescendo, 2 sobrinhos que eu tenho pequenininhos, se eu não der uma perspectiva de vida para essa galera, eles não vão sair de lá. Então eles precisam ver que Eu existe um sei. mundo muito maior para além do interior do Nordeste, sabe, que se é a gente que está aqui fora quem consegue mostrar, porque lá, às vezes, simplesmente não chega. Por mais que hoje tenha tecnologia e tudo mais, que há 30 anos atrás não tinha, ainda assim tem muita coisa que é distante, sabe. Então, a gente precisa também ter motivos para fazer as coisas, sabe. A minha questão principal não é o dinheiro, em relação a: "Ah, eu vou Sim, conseguir muitos clientes e vou ganhar muito dinheiro". O dinheiro é resultado de um bom trabalho. Qualquer pessoa que faça um bom trabalho, ela vai receber dinheiro por isso, então ponto, só preciso trabalhar bem. Minha questão é muito maior do que essa, sabe. Eu preciso levar isso sim. para outros lugares que não chega e, com a graça de Deus, uma hora eu vou conseguir. Que nobre isso da sua parte, é muito nobre ouvir isso, de você querer mudar ali uma realidade, né, porque, assim como você, eu também, eh, parei um tempo e para pensar nisso, cara, o mundo é tão grande, existem tantas oportunidades que os meus colegas aqui, que cresceram comigo, nunca nem sequer puderam sonhar que é possível você viver, você trabalhar do conforto da sua casa, utilizando Uhum. um computador, um acesso à internet, e que Um você não celular. precisa hoje celular, que você não precisa hoje estar com a carteira assinada ou trabalhar numa indústria. Eu moro num polo industrial. A nossa perspectiva de futuro, Lau, era simplesmente formar no ensino médio,
arranjar um emprego numa linha de produção e com o tempo ir crescendo ali, se tornar um líder de produção, um supervisor de produção, e era isso. Esse era o ápice, sabe? E que legal você querer levar isso para a sua galera lá. Como é o nome da cidade? Batalha. Chama Batalha? Batalha. É, pertinho de Arapiraca. A cidade mais próxima conhecida é Arapiraca, então. Maior, Nossa, assim. eu estudei no colégio que o nome é Batalha, inclusive até aqui próximo. Não, aqui em Portugal tem uma cidade chamada Batalha. Ó, que legal. Então, Lau, que massa, que bacana isso, essa motivação de querer levar para as pessoas lá da sua cidade, isso, né? E só que para isso você precisa construir essa pessoa que vai realmente se curar com os resultados, vai crescer como expert, não pelo dinheiro, mas pelo seu motivo, para assim você Sim, conseguir impactar as pessoas lá da sua cidade, né? com certeza, com certeza. O dinheiro ele vem de qualquer jeito. Sempre vem. Eu sempre brinco que Vem. dinheiro é um negócio que você perde e ganha o tempo inteiro. Então não se apega a ele. Se apega a coisas que É, não vão, você não vai perder. Você não vai perder conhecimento adquirido. Você não vai perder propósito já edificado. Você não vai perder visão nem mentalidade já formada. Dinheiro, material, o tempo inteiro você ganha e você perde. Então, isso aí é o de menos, entendeu? Ele tá, vem fica de tudo alguma certo. forma, mas o resto não. Então, acho que a gente precisa ter algo muito maior, sabe? Para além do que a gente Sim, sim, faz financeiramente. Obviamente que é muito importante o dinheiro, não estou de forma nenhuma dizendo, ah, eu não quero dinheiro. Óbvio que eu trabalho por causa de dinheiro, senão eu nem trabalharia, né? Mas sim. eu sei que ele vai vir. Tudo que a gente está fazendo, eu ganho hoje cada vez melhor, justamente porque eu desempenho um trabalho cada vez melhor. Então, é isso. E é engraçado isso, né? Seu valor como profissional ele vai subindo e, consequentemente, o dinheiro vem atrás. Exatamente. Então, como você está dizendo, nunca foque no dinheiro. Não. Foque em melhorar como profissional e entregar cada vez melhor o seu trabalho, porque o dinheiro ele vem atrás. Olha, eu vou te falar um negócio que até não sei se eu já até tô, acho que eu já passei do teu horário da entrevista, mas Tá eu tranquilo. comecei cobrando a rede social quando eu comecei a fazer, eu cobrava R$ 300 para fazer uma rede social. R$ 300 para fazer uma rede social, porque Nossa, ninguém queria contratar, eu não tinha portfólio para mostrar. Então eu tinha que cobrar muito. Então, na verdade, eu precisava que as pessoas me deixassem entrar na rede social dela para eu criar um portfólio para eu poder mostrar. Então eu cobrava sim, muito cara. Hoje eu cobro 1.000, por exemplo, falando de valores, em um projeto de 9 feeds. Então, assim, sim, é justamente o que você falou, quanto mais expert você vai ficando, automaticamente o financeiro vai acompanhando, e não tem como, porque aí como você começa a entender de curso, porque aí você já tem uma formação, você já tem uma base, o cliente vai debater alguma coisa com você, você tem argumento para dizer, olha, é por isso, isso, isso e isso. Então, assim, quando você não tem nada e você já quer cobrar um valor absurdo, as pessoas não vão te comprar. Porque você está cobrando o que que você tem para mostrar para ela? O que que você pode garantir sim, que você vai entregar para ela, sabe? Agora, quando você já tem não só umas fotos muito bonitas para mostrar um portfólio, mas você tem conhecimento sobre o que você está falando, ele consegue sentir segurança nisso, tu dá seu preço e você sabe que mesmo que ele pechinche e peça menos, cabe a você dizer, seu trabalho vale menos? Você quer realmente fazer? Porque hoje eu escolho os trabalhos que eu quero fazer. Eu escolho, se o cliente não quer sim, pagar o que eu cobro, eu não faço. E ponto, sabe? Mas antes não, antes eu falava: "Não, tudo bem, eu deixo mais barato", porque eu precisava do conhecimento, eu precisava testar, sabe? Senão também não funcionava. Eu só fui entender mesmo sobre as redes sociais, testando com diferentes clientes, diferentes perfis, tipos totalmente diferentes, para entender que o que a Sheila faz, segura o público dela. O que o outro cliente ali não faz, acaba com a rede social dele, por exemplo. Então eu comecei a perceber sim. que existem muitas diferenças de rede social para rede social. E a forma como a gente trabalha dentro de... Então, não tem uma fórmula, a fórmula da Drive, eu vou aplicar no street food, eu vou aplicar na estética, eu vou aplicar na chocolateria. Não é assim. Cada rede social tem o teu perfil e É as suas um, estratégias. É diferente. acho legal você falar sobre isso, até porque eu também indico para a galerinha nova que está começando ali enfim, fez um cursinho de tráfego, aprendeu lá com o YouTube alguma coisa, está subindo as primeiras campanhas, de não oferecer o serviço de graça, mas diminuir a barreira de entrada, sabe? Cobra um Porque é valor, uma né? escola. É. Isso.
Exato, porque é uma escola, como você está dizendo isso, para lá hoje ter o seu ticket médio hoje em 1.000 em um projeto, ela teve que vender por R$ 300 lá atrás, para construir experiência, construir portfólio, ganhar confiança, porque esse Exatamente. é o grande, eu acho que esse é o grande diferencial, sabe lá É também, o pulo do a gato. confiança. Você Exatamente. ter a confiança de, por exemplo, você sentar com um cliente, eu não sei se você costuma fazer inside sale assim, vender seu serviço por meio de reuniões online, mas você sentar com um cliente e ele entender, eu Uhum, estou diante de alguém que tem esse valor e ele vale isso. Porque exatamente. você confia tanto no que você faz que você transmite isso, sabe? E Então, que bacana você tocar nesse assunto. bem importante, né. E eu tenho uma coisa também, assim, Alisson, que eu tô trocando seu nome, que é muito assim, às vezes a as pessoas também elas têm uma coisa de que aí eu já não sei se é um problema meu ou das pessoas, mas é um ponto de vista só. A pessoa ela fala muito bem, ela fala Sim. muito bem. Principalmente no meio digital, que a gente tem uma gama imensa de cursos e de livros e de tudo mais. Às vezes a gente se apega muito aos textos bonitos e bem falados, mas na hora de você colocar isso em números, você não consegue resultados. Então é muito complicado também quando você não tem experiência, você se vender com palavras bonitas. Porque você até às vezes eu já vi, assim, eu tô falando isso porque eu já vi isso em reuniões, a pessoa se vender muito bem, assim, se vender, se falar muito bem, porque pode fazer X, Y, Z, e na hora da prática, ela nunca fez aquilo antes, ela não tem experiência que atesta aquilo Aham. que ela estava dizendo. Então não adianta você se vender muito bem, se a tua experiência é isso aqui, sabe. Então vai com um pouco mais de humildade e mostra o teu resultado. E aí você fala Sim, proporcionalmente, você fala de conhecimento, com experiência. Você não fala só porque às vezes a sim. pessoa só tem um conhecimento teórico, mas ela não tem experiência daquilo, né. Então, assim, eu acho que esse mundo que a gente tá tem muito muito de tudo, assim, tem muita gente porque justamente algumas pessoas fazem faculdade, outras não fazem, tem gente que vai só testando e fazendo e acha que já é o profissional, mas todo mundo que deseja de fato seriamente trabalhar com isso, dá para ganhar uma boa grana, dá para viver muito bem como profissional de marketing, com todos os seus as suas linhas, tudo que o marketing digital oferece, dá para trabalhar de casa, pelo celular, pelo computador e ganhar dinheiro sim, mas eu sempre vou aconselhar as pessoas: estude, estude para valer, estude de verdade, sente, estude e faça. Não faça pega uns videozinhos e já acha que é o profissional, porque você vai acabar não conseguindo de fato se estabilizar e vai desistir, mesmo antes de ter começado, né, porque você vai ver que não é tão fácil quanto parece, né, porque muita gente acha que a gente não trabalha. É. E principalmente cliente que ele tem um nível de consciência muito baixo. Sabe aquele cliente que é bem iniciante? Oh, tô dando meu dinheiro aqui para esse rapaz, e ele aparece só uma vez por semana, ou então quando eu falo alguma coisa lá no grupo do WhatsApp, ele não entende, né, que você está É, ali diariamente planilhando os dados, que você está pensando em estratégia, desenhando, enfim, a pessoa não é porque não é palpável. exatamente, exatamente. E a gente trabalha Aham. muito, eu falo que quem trabalha com Muito. digital, trabalha muito mais, porque você vai para um trabalho braçal, que seja Sim, você vai lá, você terminou, você vai para sua casa, descansa, acabou, você deixou lá. O digital não, você parou de trabalhar, desligou o computador, sua cabeça está fervendo, pensando no que você vai fazer, né, então o trabalho continua aqui, você só parou aqui, mas continua. você sonha lá com o seu trabalho? Às vezes, quando eu estou ansiosa Eu com alguma coisa. eu me pego sonhando com o trabalho. É algo que a gente até como profissional precisa cuidar muito também, né, porque é importante também a gente relaxar um pouquinho a nossa mente, desligar um pouquinho até para ela funcionar melhor, né, que a gente fala tanto dos bloqueios e de fato eles existem, mas não que a gente tenha que Existem. parar de criar para não é para desbloquear, não é isso, é que de fato às vezes a gente precisa parar, respirar um pouquinho, beber uma água, tomar um café e aí não dá tanto peso, porque realmente a gente tem trabalhos que demandam muito mentalmente da gente, e aí às vezes eu me sinto exausta de tanto pensar. Então tem dias que eu estou exausta e não é meu corpo que está exausto, é a minha mente, eu estou exausta, eu não consigo pensar em mais nada, então eu preciso desligar tudo e assistir uma coisa totalmente aleatória, nada a ver, ridícula, para eu poder tirar o foco do pensamento, sabe. O seu esposo é desenvolvedor, né? É. Por um tempo atrás, eu pensei em entrar, porque eu acho muito legal, e justamente por conta dessas oportunidades que aparecem, de você trabalhar fora Aham. do Brasil,
né, com isso. E que legal saber que você está construindo um grande negócio com a Sheila, está desbravando a questão agora da sua agência também. E, querendo ou não, você impacta as pessoas que hoje dependem de você também, dependem do seu negócio dar certo, né? Que é o seu sobrinho e a esposa dele. Eu não sei se ele trabalha só com você. Olha, Pode sobre ele, falar. hoje ele trabalhava para uma empresa na cidade que ele mora, e trabalhava com a gente. E eu falo para ele há um tempão: "Sai dessa empresa, que essa empresa é uma âncora na tua vida". E ele: "Não, mas é porque é o seguro", porque, assim, tem a questão que a gente trabalha com marketing digital, às vezes a gente fica também na instabilidade, né, às vezes você tem cliente, às vezes você não Sim, tem, enfim, então acontece. Quem trabalha por conta é isso. E não é só quem está no marketing, qualquer empreendedor passa por isso, é o din né. Então ele ficava: "Não, porque lá é o seguro e tal", então ele ficava com muito medo de sair, por conta de perder o que é seguro e ficar só ali com o empreendedorismo, né, com o digital. E aí eu ficava o tempo todo: "Sai dessa empresa que essa empresa é uma âncora, sai dessa empresa que é uma âncora". E de tanto infiltrar na mente dele, ele falou: "Vou sair". Vou sair porque isso, que aqui a gente conversa muito, 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 muito. E aí esses dias ele fala: "Você não sabe o que aconteceu. Eu recebi uma proposta para ganhar em 3 meses o que eu ganho em 10 na empresa. E só para fazer, ele é videomaker, e ele é editor e ele é designer, ele faz tudo, ele é sensacional, o Edson é sensacional". Você vai que conhecer ele lá nas massa. nossas redes. Depois eu te passo aqui o Instagram dele, ele é maravilhoso, é um menino maravilhoso. E aí ele foi contratado, aí ele falou: "Meu", eu falei: "Tá vendo, se tivesse pedido antes, já tinha", mas Deus também é muito bom com você, ele falou: "Vai menino, vou ter que te dar uma proposta na tua mão para tu acreditar que tá na hora de sair disso aqui e investir no que você realmente ama fazer". E aí ele saiu e conseguiu esse projeto, e aí, eu acho que as coisas vão vindo, à medida que a gente está tão envolvido, as coisas vêm, porque as pessoas precisam do teu trabalho, elas Sim, precisam, sim. né. E é isso, e as coisas dão certo, então a gente está ali se completando, né, tanto eles me ajudam demais, sem eles eu não sustento, e eu acho que também faço uma grande diferença ali na vida deles também, com todos os clientes que eu consigo captar daqui, então está sendo sensacional. Na pandemia, foi justamente trabalhar com um cliente da Inglaterra que me salvou na pandemia, sabe? E eu só tinha esse cliente. E eu sempre fico assim feliz quando eu lembro, porque foi resultado de uma oração, sabe? Pô, aqui no Brasil, na Europa foi desesperador, aqui no Brasil também, horrível, e eu estava num momento péssimo, porque, enfim, aluguel para pagar, eu tenho 27 anos hoje, na pandemia eu tinha 23 anos, então, aquele orgulho de não querer voltar para casa dos pais, e medo das coisas não darem certo, eu tinha uma esposa na época, e ela dependia de mim, e você como homem, se sentir, cara, eu não, o que é que eu vou fazer? E aí eu coloquei eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei o meu joelho no chão, na cozinha de casa, eu saí de perto dela para ela não ver esse momento de fraqueza, vamos dizer assim, e aí eu me joguei nos pés do Senhor e pedi uma oportunidade a Deus, sabe? Senhor, me dá uma oportunidade, me mostra um caminho, Senhor, para que eu possa passar por esse momento difícil. Eu não sei se você conhece, existe uma plataforma de freelancers que o nome é Upwork, é uma plataforma de freelancer internacional, Upwork. E aí eu peguei, fiz o meu cadastro na Upwork e apareceu lá uma vaga para justamente você ser um assistente virtual. E aí eu não falo inglês. Hoje a gente tem um chat GPT e ajuda muito, né? Nos Oh, nossos trabalhos. ajuda Ajuda bastante. muito. Na época a gente não tinha, então era 100% desenrolo. Esse cliente era brasileiro, o mercado dele vendia para brasileiro. E Bom. aí eu já entendia de marketing. Eu já Aham. entendia de marketing já. Mas ainda naquele muito teórico, eu já tinha tentado fazer coisas para mim, como dropshipping, vender como afiliado. Então, tudo que você imaginar, eu testei, sabe? E aí eu comecei na entrevista com ele, como essa que a gente está fazendo aqui. Olha a audácia. Da entrevista, boa tarde, aí você prefere que a gente fale inglês ou em português? Aí, você que sabe. Sem Aí eu, falar vamos nada. falar em português. Porque na minha cabeça, a gente ia vender para ele ia vender para o público britânico, né? E aí a gente fez em português, eu comecei a falar com ele sobre estratégias, ele estava começando o negócio dele. E na hora ele me contratou. E até hoje eu trabalho com esse cara. Ele me ajudou a me desenvolver. Depois eu Uhum. trabalhei em agência, agência escola Ó. de marketing, como eu te falei, né? Com Aham. metodologia americana e tudo. Mas tudo começou ali e foi fruto de uma oração.
sabe? Vem, né? Você pede, Deus dá. É isso. Agora, É, a gente é, pede, só que muitas vezes ele dá e a gente acha que tá difícil demais, né? Aí não, não, isso aqui é muito difícil, não. Isso aqui não vai dar pra mim, não, que é muito difícil. sim, Vou ter que ir. Aí a gente já desiste. como você falou, você acaba atraindo. Quando você tem aquele propósito forte, você vai atraindo, né? Exatamente. É uma coisa que é muito simples, né? Que o ditado já diz: se você não trabalhar pelos seus sonhos, você vai trabalhar pelo sonho dos outros. Então escolhe. Você quer trabalhar por quem? Porque essa questão do medo, que eu acho que é muito normal por conta das crenças que a gente já tem sobre nós mesmos, sobre nossas capacidades. Então a gente sempre acha que a gente nunca sabe o suficiente. Então, eu acho que até essas pessoas que são muito cara de pau, sabe quando a pessoa não sabe nada, mas ela se vende, todo mundo compra a ideia dela? Essas pessoas, ela tem a mentalidade limitada, total. Ela só está Aham, direcionando para o lugar errado, porque se ela juntasse a mentalidade que ela tem com o estudo, com o conhecimento, ela ia ser sensacional, exato, sabe. Mas exato. a gente, mas a maioria das pessoas é isso, a gente tem medo de: "Não, mas eu não vou conseguir, mas e se der?" Porque se der errado quando você tenta sozinho, se der errado, você não vai ter ninguém para culpar, não vai ter agência, não vai ter as pessoas que estão acima de você, nem as que estão abaixo, só tem você. Então, se autorresponsabilizar é muito difícil para o ser humano. A gente precisa de alguém para Sim. culpar, por isso que é tão difícil a gente trabalhar por nós mesmos, né. Mas foi uma barreira para mim. Depois que eu destravei eu sou responsável pela minha vida, pelos meus erros, pelos meus acertos, e eu não vou me vitimizar. Uhum. Eu vou me jogar, vou para dentro do problema. Eu sei que eu sou um cara extremamente esforçado, então aquele lance, né, de você saber se vender, mas você ser bom, pelo menos cara, eu não sei fazer isso agora. Eu vou aprender, eu vou pegar informação e eu vou dar resultado. Vai dar certo, Vai dar certo. independentemente de qual será o meio, né? Se vai ser um curso, se Exato. vai ser o YouTube, se vai ser uma mentoria, vai dar certo. Vai dar, é só pegar e fazer, sabe. Você só tem que Sim, realmente querer pegar e fazer, porque a coisa ela acontece, a gente só precisa estar disposto, né. E a exato. maioria de nós não estamos dispostos, porque a gente, entre você idealizar uma coisa e você entrar no processo, ou chegar lá, tem um gap muito grande. Então, para você quando você tem que percorrer, a maioria vai desistindo no começo, no meio, e às vezes já está quase chegando lá, mas não chegou e ela desistiu e talvez se ela tivesse insistido mais um pouquinho, ela ia virar, mas ela Ela ia não virar. desistiu. Então assim, só não é um clichê, mas só não chega quem desistiu, ponto final. Só não chega. E o clichê só é clichê porque é verdade. Exatamente, eu sempre falo isso, é clichê porque é verdade, todo mundo repetiu, é verdade, É, entendeu. é verdade, Então, é verdade. hoje por mais que eu tenha algumas questões que eu ainda tenho que resolver, acho que muitas pessoas também são assim. Eu tenho, consciência do quanto eu preciso melhorar nessa questão de, eh, me posicionar melhor sobre mim mesma, saber do que eu sou capaz, mas hoje, por exemplo, eu não tenho mais receio sobre a minha capacidade de criar e de viver exclusivamente do que eu faço. Eu não quero hoje trabalhar Nossa. para outras pessoas que não sejam os meus clientes, que eu escolho com quais clientes eu quero trabalhar. Hoje, não Que tem nada massa. que me faça voltar atrás e falar: "Ai, quer um emprego numa empresa? Quero não". Só se for na minha. Na minha eu quero, mas Aham. na de trabalhar para outras pessoas com horário marcado, não, meu universo não é esse, eu sou capaz de fazer aqui e daqui é para frente, não volto mais. Cara, e olha que liberdade isso, né? Porque, ó, hoje você passa o dia com a sua filha, você tá com Total. o crescimento da sua filha, e olha a liberdade que o digital te proporciona. A gente tá falando sobre qualidade de vida, é sobre coisas tão profundas que é a conexão de uma mãe com o seu filho durante ali esse período principal, né? Que a sua filha tem que idade? Ela tem 7. É a primeira infância, né? Ainda está na primeira infância, né? Que a gente Tá. chama. Então, olha que bacana, olha o que o digital proporciona. A gente vive num mundo volátil, todas as coisas mudam o tempo inteiro, então, a Sim, estratégia que funciona muito bem agora, ela é ótima agora, mas amanhã ela já está velha, então você precisa acertar sim, de novo, sabe, em uma outra exato. coisa. Então não é essa estratégia, tudo bem, ela não deu errado, ela deu certo, mas ela deu certo nesse momento. No próximo momento, um outro público que vem, as pessoas vão outras pessoas vão entrando, outras vão saindo, aquela estratégia já não serve, então a gente vai ter que repaginá-la.
né, a gente vai fazer ela, mas vamos fazer ela de uma maneira diferente? Vamos testar ela num visual diferente, num formato diferente? E aí é sobre isso, e isso é regra, assim, acho que é para qualquer negócio, até fora das redes sociais também, qualquer produto que você vai fazer, você tem que estar o tempo inteiro, renovando, testando, trocando, porque serve para esse público, não serve para aquele, enfim. Porque as ofertas, elas morrem, Uhum, sabe? E aí o que é que você vai fazer? Você vai jogar seu produto no lixo e vai fazer outra coisa totalmente diferente? Não, você vai exato. trocar a oferta, a comunicação, os gatilhos, o gancho que você está utilizando. É, é isso que você faz. Os anúncios, por exemplo, anúncios online. Cara, o anúncio morre muito rápido. Muito, muito. Muito rápido o anúncio morre. Então, se você não tiver a cabeça de que eu tenho que produzir novos criativos toda semana, para ir testando novos criativos, vai chegar um momento que, se você ficar só com o mesmo criativo, vai saturar e os resultados não vão mais vir. Não Uhum. pode se apegar ao que está dando certo, né? Você não pode se Exato. apegar assim. Exatamente. Fica ocioso, né, fica ali um tempo, existe uma fase, né, a fase que o negócio tá dando certo, Isso, a fase que ele sobe e a fase que ele desce, por melhor que ele seja, aí é a hora que você troca para exato. fazer ele subir de novo e assim vai, então E só com alguém que tem uma boa mentalidade que consegue entender e sobreviver a esses picos, uhum, nessas baixas, exato, né? Entender, não, tá na baixa, mas aí eu vou fazer isso, e aí volta de novo. Tem que ter exato. essa noção, porque é uma senoide, né? Nunca é estável, a estabilidade ela não existe, Não, né? não existe, para nada. Para Né, a gente nada. não existe para nada. É engraçado o gráfico de crescimento, né? Porque você começa ali bem de baixo, aí ele sobe um pouquinho, cai, mas se você for constante, o gráfico ele vai sempre crescendo. Subindo, né. Exatamente, exatamente. É sempre assim. Uma dica que eu dou é justamente essa: você entender que existem fases e fases. E tá aberto para elas, mas assim, para não porque às vezes justamente quando chega essa fase de baixa, a gente fica muito ansioso. E aí é justamente a fase de Uhum, você não ficar ansioso, porque você tem que estar preparado para essa fase de baixa, porque ela vai vir, exato. não importa, então você já Vai. tem que estar preparado para isso também, porque faz parte do processo, né. Então se você quer ter um negócio que seja que ele tenha estruturas, que ele seja sólido, você precisa contar com todas as fases, porque todas você não vai escapar disso, você não vai ter sucesso pleno e absoluto. Você pode fazer um case de sucesso muito bom, mas se você não mantivê-lo de alguma forma, se você não fizer releitura disso, se você não mudar formatos, ele vai morrer, uma hora ele vai É morrer. verdade. Então, assim, a gente tem que É estar verdade. sempre batendo, trocando, criando novas coisas. É isso que a gente faz muito hoje com a Drive. A Drive a gente faz isso o tempo inteiro, a gente, eh, cria maneiras diferentes. A gente já disse a mesma coisa de 1 milhão de formas diferentes. A gente diz a mesma coisa quase todo dia, de diversas formas diferentes, sabe. E é isso que nos mantém tão as pessoas brincam que a Sheila é o Detran do Reino Unido. No Reino Unido eles chamam de DVSA, o órgão regulamentador das Aham, aplicações. Aí eles falam que a Sheila é o Detran do Reino Unido, porque realmente ela sabe muito sobre isso, é uma pessoa que está, né, ali dentro, mas a gente tem sempre esse cuidado de estar trocando muito com as pessoas de maneiras diferentes, não ficar repetitivo aquele disco lá falando a mesma coisa que você falava há um mês atrás. Fala, mas fala de um jeito diferente, fala de um jeito novo, mostra, desenha, faz um desenho para mostrar o que se sim. falava antes, sabe. Senão você satura a audiência, né? Satura, satura. Satura a audiência. Mas, Lau, é isso. Nosso papo ele fluiu muito. 1 hora e 44 minutos aí de live. Eu te agradeço muito por toda a troca, pelas dicas, as entregas que você fez também. Eu tenho certeza que isso vai agregar na vida de outras pessoas. Muito obrigado. Muito sucesso para todos os seus projetos, para iDriving, para Conexão, para a agência, para Leon. Eu tenho certeza que em breve você vai estruturar e vai ter um negócio muito forte aí na sua mão. E é isso. Parabéns pelo seu trabalho, por todo o seu progresso. Obrigado, Alisson, é um prazer falar com você, é um prazer te conhecer, tá. E obrigado pelo espaço aqui, pela troca, espero que toda essa conversa, pelo menos para mim, assim, foi muito bom, realmente a gente está conversando há bastante tempo, eu até pensei: "Será que vai render essa entrevista?", porque assim, né, às vezes não rende muito, mas assim, acho que quando você conversa com uma pessoa que tem também uma linha de pensamento,
que vem de encontro ao que você faz, a conversa naturalmente ela flui, ela não fica cansativa, ela não fica chata, e é recíproco, desejo todo o sucesso do mundo para você, e o que você precisar também, precisar trocar, precisar conversar, tô por aqui, com certeza, talvez aí no futuro próximo a gente tenha até clientes em comuns, né, já que você está do lado de cá também atendendo as pessoas para cá, então saiba que fica aqui um canal aberto para a gente sempre estar trocando aí, fazendo network, mas também conversando aí profissionalmente sobre as coisas que a gente faz. E muito obrigado pelo espaço. E espero que as pessoas confiem mais, né, nas possibilidades que elas têm, as oportunidades que vêm, e estudem bastante, que a gente precisa de um mundo com mais conhecimento, com mais estudo, e sair um pouco da superficialidade das coisas de um modo geral, sabe? Principalmente das redes sociais. Obrigado pelo espaço, viu? E quem sabe uma hora tu aparece pro lado de cá, vem no nosso evento do Conexão, fazer uma viagem com a tua esposa, Ó, vem visitar, conhecer um evento nosso, dar uma palestrinha no evento, quem sabe falar sobre ó, tráfego, que massa. né? Seria uma honra um dia poder ir e ajudar de alguma forma a comunidade e tal. E eu espero que aquela ideia aquela sacada que a gente teve, né? Pô, vocês poderiam fazer mais com a Leon por esses empreendedores, porque às vezes, sabe, eu vou te falar lá, dá até uma dó porque eu vejo, nossa, esse negócio tem tanto potencial, essa menina poderia fazer mais com os brigadeiros dela, com a Uhum. pastelaria dela, com o açougue, essa pessoa poderia fazer mais com o serviço de massagem, ela é só ela encaixar uma estratégia aqui que as coisas, enfim, funcionariam, né? Tá Então, joia, muito então, obrigado, Lau. de nada, prazer, viu? Fica com Deus aí. Obrigadão. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo episódio.